Boa noite, pessoal. Bom, agora a gente vai ver a questão da implementação da tabela hash em chute em sala, certo? Então, explicando bem rapidamente a teoria da tabela hash, né? A tabela hash é uma estrutura que guarda chaves, né, relacionado aos seus valores através de uma função hash, né? Então, como mostrei para vocês, a implementação pode variar de acordo com o programador, né, de acordo com a necessidade. E aí, em sala de aula, eu mostrei que uma chave ela está associada a uma lista de valores, né, através de uma função a qual essa chave ela é gerada automaticamente. Então, na sala de aula, eu mostrei para vocês que a gente utilizava a função aonde a gente vai inserir um valor x e esse valor x ele passava pela essa função x mod 10, né? Onde essa função x mod 10 nada mais é do que o valor dividido por 10 e o resto dessa divisão seria o valor da chave, né? Então, se a gente tem o valor 21, né, dividido por 10, dessa maneira bem aqui, dividido por 10, 10 dividido por 21 dá 2, né? E sobra 1. Né? Esse daqui seria o valor da chave e o 21 seria adicionado, por exemplo, à nossa tabela hash. Né? Então, eu tenho esse valor aqui. Caso não existisse uma chave aqui na tabela hash, eu criaria, né, uma nova. Então, eu tenho um bem aqui. E o 21 seria adicionado a essa lista aqui associada a essa chave 1, certo? Então, para a implementação, a gente pode utilizar o map, né, do Python. Esse map ele já faz uma associação chave-valor, né? Dessa maneira bem aqui. E a gente pode simular, né, a tabela hash dentro aqui do nosso código. Né? Então, para a gente fazer isso, bora primeiro fazer a função, né, de gerar chave, onde a gente passa o valor e ele gera aquela nossa chave. Sendo que a nossa chave, basicamente, né, é o resultado dessa equação aqui. Então, para você calcular o resto de uma divisão por 10 com esse valor, basta fazer valor, né, porcentagem 10. Ele vai te retornar, no caso, o resto da divisão, certo? Beleza, a partir disso, o que a gente pode fazer? A gente pode definir o método de inserir na tabela hash. Inserir, aí a gente passa o valor. E aí, primeiro de tudo, a gente tem que gerar uma chave. Né? Para gerar essa chave, a gente já tem a função de gerar a chave, que vai ser esse valor. O que a gente faz? A gente utiliza o map, né, para fazer isso daqui. Ó. O map ele tem algumas funções aí que a gente pode, né, utilizar. O get é uma função que ele te retorna os valores associados àquela chave. Então, se a gente fizer dessa maneira bem aqui, ó, chamar o map.get, passar a chave, se a gente passar a chave 1 para cá, para o nosso exemplo, né, ele teria que me retornar essa lista de valores bem aqui, certo? Mas, aqui no código a gente ainda não tem, né, isso daí criado. Então, esse get aqui, se a gente utilizar ele agora, ele vai retornar provavelmente um valor none. Né? Então, a gente pode botar aqui valores, esse map.get dessa chave. Então, caso esses valores sejam none, né, significa que aquela chave ainda não existe, né, para aquele map, aquele hash, né? E aí o que a gente faz? A gente pode criar, né? Então a gente cria aqui, ó. Primeiro de tudo, né? A gente vai criar uma lista de valores. Essa lista vai ser vazia, apenas vai conter o nosso valor, porque não existe, né? Então a gente só insere esse valor como se fosse o primeiro da nossa lista. E a chave a gente já tem, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode chamar map.update, né? O update ele justamente faz a questão da inserção. Caso aquela chave já exista, né? Ele faz o update, é a atualização daquele valor. Caso não exista, a gente vai criar, ele cria, né, aquele registro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar esse registro onde a gente passa a chave correspondente, né, associada àqueles valores, que seria a lista. Né? Então, a gente passa a chave, que é um associado àqueles valores, que seria uma lista. Né? Então, esse map ele faz isso daqui. A gente tem que fazer um else também, é caso aqueles valores já existam. Caso aqueles valores já existam, o que a gente tem que fazer? Apenas uma pequena mudança. Né? Ao invés de utilizar
criar novos valores aqui, como a gente está fazendo, e adicionar apenas um valor como o primeiro da lista, né? A gente faz o valores.append, que é o método de inserir no final da nossa lista, né? E aí no final da nossa lista a gente incrementa esse valor e novamente não precisa do update, porque aquela chave já vai ter existido, né, na nossa tabela. E a gente está pegando pela referência aqui a lista, certo? Basicamente é isso, né, gente? Então, o que a gente pode fazer também? A gente pode printar, né? Bora printar, porque, né, não tem como a gente verificar o que está acontecendo. Método printar que a gente pode fazer? Pode fazer um for bem simples aqui, né? For chave em map.keys. E aí, a gente pode printar da seguinte maneira a chave. E aí, map.get chave. Ele vai printar a nossa chave junto com seus valores aí, né? Beleza. Com isso, a gente basicamente já tem a nossa tabela hash pronta, né? Então, é bem primitivo, né? O jeito que eu estou fazendo para vocês, mas é só para mostrar mesmo como é que funciona a tabela hash dentro do código, né? Por exemplo. Então, bora chamar o inserir, né? Então, bora inserir os valores 1, 21. A gente pode inserir o 12. Opa, desculpa. 12, 50, 21, 100, 122, enfim, né? Então, vai ter que ficar mais ou menos assim, né, gente? Então, bora fazer, antes de executar o print aqui, bora executar aqui no nosso quadro. Então, vamos inserir o valor 1. O valor 1 dividido por 10, né? Dá 0 e sobra 1, né? Então, ele vai ter que gerar a chave 1 e inserir o valor 1 dentro da nossa lista, né? Então, vai estar assim. Quando a gente vai inserir o valor 21, né? Como eu já fiz aqui, né? Ele vai jogar na função. 21 dividido por 10 dá 2, sobra 1, né? Então ele vai ver que já existe a chave 1 e vai adicionar o 21 por segundo na minha lista, né? E aí, por exemplo, o 12 dividido por 10 dá 1 e sobra 2, né? Quando ele vier aqui na minha tabela hash, não vai ter o 2, então ele vai criar o 2, né? E uma lista vazia, onde nessa lista vazia ele vai inserir apenas o 12, né? Ele vai ficar mais ou menos assim. Opa, a gente vai precisar inserir mais coisas. Beleza. E o 50, por exemplo, 50 dividido por 10, né? 50 dividido por 10 dá 5, sobra 0. Então ele vai vir aqui na tabela, vai ver que não existe o 0, ele vai criar a chave 0 e vai criar uma lista com o número 50 lá como primeiro da nossa lista, né? Que no caso é essa primeira parte do if, né? E aí, por exemplo, para o número 31, 31 dividido por 10, né, vai dar 3, sobra 1. Ele vai ver que já existe, né, a chave 1 aqui, e ele vai apenas inserir no final da lista o número 31, né, que no caso seria esse else aqui, ó. Ele iria pegar os valores que já existem, iria adicionar, né, no final da lista aquele valor 31, que eu estou querendo, certo? E aí, para o 100, né, 100 dividido por 10 dá 10, sobra 0. Ele vai ver que o 0 já existe aqui, e ele vai pegar essa lista que já existia e vai inserir o 100 no final dessa lista, né? 122 dividido por 10 vai dar 12, vai sobrar 2, né? E aí ele vai ver que os 2 já existem aqui, ele vai pegar essa lista e vai adicionar o 122 no final dessa lista, né? Nessa segunda parte do else. E aí o print, né? Ele vai printar cada chave associada à sua lista correspondente, né, aos seus valores. Então, se a gente executar aqui, vamos ver aqui o teu print function, not iterable. Tá, acho que provavelmente esse daqui, né? Fiz, faltou água no ficha antes, isso foi mal. Vamos executar. Tipo aqui, velho. 519.
botar a chave. Print. Pronto. Vou botar aqui. Vamos ver. Ué, opa! Não sei porque eu estou dando o nome do mesmo método. Vou botar print tabela. Para não o Python não confundir, né, o método print. E aí, executar, ó, só limpar aqui o console. Pronto. Então ele printa aqui, né? 1 associado à sua lista, né? 1, 21 e 31. 2, 12, 20, 122, 0, 50, 100. Né? Caso a gente queira automatizar um pouquinho isso aqui, né? A gente pode fazer um for aqui, for i em 100. Né? E aí, para o i, para cada i, eu posso ir inserindo, né, dentro da minha tabela aqui. Né? No final de tudo, eu printo a minha tabela. Então, se eu falar isso aqui, ó, eu vou inserir de 0 a 99, né? Em print tabela, vocês vão ver que ele vai distribuir, né, meus números em uma lista aqui de 0 a 9, né, de chaves, e cada número correspondente ele vai adicionando aí na sua lista correspondente à chave, né? Então, basicamente, é essa tabela hash, gente. A codificação e a explicação de como ela funciona. Valeu!